Porque eles, como eles roubam os termos das Sagradas Escrituras, eles furtam tudo, né? Graça passa a ser a congregação cristã. O verdadeiro caminho, consequentemente, passa a ser a congregação cristã. Assim como obra de Deus também são plantações de congregação cristã. A sã doutrina, para eles, também é um termo furtado, né? E para eles, sã doutrina é o véu, essas questões que a gente citou. Mas, de acordo com as Sagradas Escrituras, quando a gente confronta com o gabarito, o que é sã doutrina, afinal de contas? Pela Sagrada Escritura. Tá, nós temos que fazer uma coisa aqui, Jean, Isaac. A congregação, agora, como instituição aqui, ela não considera o véu e o ósculo santo uma doutrina. Tá? Isso é um dito popular que se popularizou para dar a glória do exclusivismo. A congregação, quando ela forma o seu estatuto, ela não tem coragem de colocar como ponto doutrinário o véu, o ósculo santo, por exemplo. Você vai ver lá na contracapa do inário da congregação, aonde estão os 12 pontos das doutrinas que eles creem, não tem véu lá. Tem véu lá? Não tem véu aqui, ó. Não tem. Ó, aqui, ó. Esses são os pontos doutrinários, certo? Aqui vai estar, nós cremos na Bíblia, nós cremos um só Deus, Jesus Cristo, diabo, novo nascimento, batismo, Espírito Santo, Santa Ceia, coisa sacrificada a ídolos, unção, e milênio e ressurreição. Esses são os pontos doutrinários. Essa ideia de que o véu, o dízimo, o ósculo santo sã doutrina, isso é ensinado nos púlpitos, isso não está no papel, e eles pegaram isso no senso comum, deram isso nome de doutrina cristã, para dar a ideia de exclusivismo, porque nenhuma outra igreja faz isso, ou é muito raro você encontrar, para dar o senso de exclusivismo. Mas eles não têm coragem de colocar isso no papel dizendo que é uma doutrina cristã, tá? Eles vão pegar esses 12 pontos aqui, que é um Ctrl-C, Ctrl-V das igrejas pentecostais clássicas, como a Assembleia de Deus Madureira. Então, isso aqui é um Ctrl-C, Ctrl-V de igrejas pentecostais. E por que eu digo que eles não têm coragem de colocar o véu como ponto doutrinário? Porque, como disse muito bem o Isaac, doutrina, meu querido, doutrina cristã. O que é doutrina cristã? Isso é muito sério. Porque doutrina cristã é algo que, se você não concordar, você não é um cristão. Heresia é aquilo que fere um ponto doutrinário cristão. E o que é uma doutrina, então? Doutrina, o Isaac disse, eu vou repetir, é algo amplo. O que é esse amplo? É algo que está claro, absolutamente muito claro em toda a Escritura. Por exemplo, um ponto doutrinário. Nós cremos na existência de Deus. Isso está claro na Bíblia, Jean? Ou é um versículo isolado lá, apareceu, e existe um Deus? É um versículo isolado lá no meio do nada. Hã? Não. Deus está lá no Haja, e Deus está lá no Apocalipse, e viu o trono de Deus que descia. Deus é algo abundante na Bíblia. A ponto de, se alguém falar assim, não, eu sou cristão, mas não acredito em Deus. Você não é cristão. Você está entendendo? Outra coisa abundante, nós cremos no que Cristo veio. Peraí, isso é abundante na Bíblia. A promessa da vinda de Jesus é desde o Gênesis até o Apocalipse, está abundante na Bíblia. A doutrina do diabo, eu sou cristão, mas eu não creio em diabo, eu já vi, gente. Eu não creio em diabo. Peraí, como você não crê em diabo? Diabo é algo abundante na Bíblia. Então, doutrina, ela nasce, amados, ela nasce depois de uma observação bíblica, e você olhar toda a Escritura. Por que eu digo toda a Escritura? Porque doutrinas malucas surgiu ao longo de eras em cima de um versículo isolado. Quer ver? Vou dar um exemplo para você aqui. Ó. Eu vou lá em 1 Coríntios, que o Isaac já citou. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Só aqui está escrito isso, gente. Só isso. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente... Eu pensei nesse exemplo. Hã? Eu tinha pensado nesse exemplo. Você tirou da minha É isso aqui.
Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Gente, o único lugar da Bíblia que aparece isso aqui. Batismo pelos mortos. Sabe o que os mormons fez com isso aqui? Uma doutrina. Uma doutrina. Em cima desse... Existe algum outro lugar na Bíblia que esclarece, que o apóstolo Paulo explica, ou que alguém explica sobre o batismo dos mortos? Não. Nenhum lugar na Bíblia. Os mormons pegou esse versículo, arrancou e falou, aqui está o teste de fé. Se a tua igreja não batiza pelos mortos, formaram uma doutrina. Em cima de um versículo que só aparece uma vez. Vai aparecer lá o bendito véu, que a irmã acabou de fazer a pergunta aqui. Né? A irmã acabou de fazer, cadê ela? A pergunta. Olha lá, eu tenho uma dúvida. É verdade que o uso do véu é um sinal dos anjos para indicar santidade? Por que essa pergunta todo o CCB tem, como nós tivemos também? Por quê? Por causa de um versículo que aparece somente naquele ponto e que nós não conseguimos encontrar nenhuma outra referência na Bíblia, que é o véu por causa do poderio dos anjos. Apóstolo Paulo explica sobre esse poderio dos anjos? Não. Jesus explica o que é esse poderio dos anjos? Não. João no Apocalipse, ele explica o que é o bendito poderio dos anjos? Não. Se ele não explica, o que é? O que é? Agora vai aparecer os homens espirituais. O poderio dos anjos é para indicar a santidade do... Não. Você inventou, não está isso na Bíblia, querido. Você está inventando. Não tem isso é coisa da tua cabeça. Cada um vai dar uma explicação. Então, isso poderia ser uma doutrina? Não. Por quê? Porque só aparece uma vez na Bíblia, não está em todas as escrituras, e nós não temos explicação sobre isso. Por isso que a congregação não tem coragem de colocar isso como ponto doutrinário no papel. Por quê? Porque isso não é abundante na Bíblia. O que é o poderio dos anjos? É a mesma coisa de eu perguntar para vocês, Isaac, o que é o sinal que Deus colocou em Caim? O que você vai me responder se você for um homem sensato? Fernando, não sei, a Bíblia não fala. Nós podemos, como amigo aqui, falar assim, Fernando, eu acho que era uma lepra. Não, como amigo, beleza. Mas, pelo amor de Deus, não faça disso uma doutrina. Não faça como Marcos Feliciano, que fala que o sinal do Caim era cor negra. Pelo amor de Deus, cara, de onde você tirou isso, cara? Tá entendendo? Não, aí o camarada chega lá e fala assim, eu vi o pregador falou, porque o espinho que havia na carne de Paulo era uma tendência que ele tinha por mulher. Cara... O outro fala que é homossexualidade. Cara, como que você pode falar uma asneira dessa, cara? O cara quer descobrir... Teve uma parte no Apocalipse que Deus fala assim para João, o que você escreve, o que você vê agora, você não escreva. Porque tudo que Deus mostrou para João, Deus fala para ele, vê e escreva. Mas chega numa altura da revelação, Deus fala, João, agora não. Agora você vai ver e você não escreve. Sabe o que eu vi um profeta da CCB fazendo em cima do púlpito? Deus me revela o que ele revelou para João e João não pôde escrever. Como assim, cara? Aqui vai nascer o que você quiser. Aqui vai nascer o que você quiser. Por quê? Porque não está escrito, então Deus me revelou. Quem sou eu para falar que não revelou? Por isso que nós temos um fundamento só na Escritura. Voltando para a pergunta já. Isso é doutrina cristã? O véu? Claro que não. Nem eles têm coragem de colocar isso no papel. Por quê? Porque isso é algo... Só tem no livro de Coríntios. Tem uma passagem obscura. Eu não posso fazer uma doutrina em cima de algo obscuro. Eu não posso criar uma doutrina onde eu necessito de uma revelação de um camarada muito espiritual para explicar o que é. Você está entendendo? Então, aqui uma técnica hermenêutica que nós nunca podemos perder isso de vista. Quando nós vamos estudar a Bíblia, nós sempre vamos dos assuntos mais fáceis e abundantes na Bíblia para os assuntos mais difíceis na Bíblia. Nunca o contrário. Você não começa estudando a Bíblia a partir dos assuntos mais difíceis. Tem coisas difíceis na Bíblia? Tem. O próprio Pedro vai dizer. Então, quando você vai estudar a Bíblia, Jean, Isaac, por onde nós vamos começar? Por aquilo que é mais claro, por aquilo que é mais abundante. E conforme você vai vendo aquilo que é abundante, que é certo, que qualquer criança pode entender aquilo, aí eu vou caminhando para algo mais difícil. Para quê? Para você não chegar nesses pontos difíceis, raros na Bíblia, e derrubar aquilo que é muito claro. É exatamente o que a CCB faz com o véu. Por quê? Porque o véu é um assunto difícil? Claro que é.
Consideramos que é um assunto difícil. Ele pega esse assunto difícil e derruba algo claro e abundante na Bíblia. O que é? A intercessão de Jesus. Nós só vamos a Deus através de Jesus. Isso é algo claro e abundante na Bíblia. O camarada pega o véu e fala, não, se não tiver com véu, você não pode orar. Mas peraí, você pegou algo raro, um assunto difícil e derrubou uma doutrina clara, que é a intercessão de Jesus Cristo. Nós só vamos a Deus através de Jesus Cristo. Isso é claro. E você acabou de derrubar essa doutrina clara, abundante na Bíblia, usando algo de difícil interpretação, que é o véu. Então, quando nós chegamos no assunto do véu, o que nós ficamos? Nós vamos olhar o contexto, obviamente, eu não vou me detalhar aqui, mas nós vamos ficar com aquilo que o Isaac falou. Nós vamos ficar com o princípio. Qual é o princípio que está muito claro, não só ali, como em toda a Bíblia? A hierarquia aqui, ó, a submissão da mulher, a mulher recebendo o marido como homem, assim como o homem tem que ter como cabeça a Jesus Cristo. Isso está muito claro. Do ósculo santo, o que está muito claro no ósculo santo? O amor fraternal entre os irmãos. Se na tua cultura você demonstra o amor visitando, abraçando, apertando a mão, dando um beijo no rosto, não importa. O que eu quero é o princípio. O que é? O amor fraternal entre os irmãos. Então, doutrina é aquilo que é abundante na Bíblia. Eu não posso formar uma doutrina daquilo que é... tem um versículo aqui, batismo dos mortos. Não, tem que batizar pelos mortos. É isso que os mortos não fazem. É isso que toda seita faz. Toda seita, Jean, toda seita, Isaac, ela vai pegar um ponto obscuro da Bíblia e falar, esse aqui é o teste de fé. Se você não tiver isso aqui, você não é igreja. Não, você está fora. Isso não é doutrina cristã. Isso é artimanha para tentar tirar o foco do principal, que é Cristo. Exatamente, sempre é isso. Sempre é isso. Cristo vai para o periférico e o que é periférico vai para o centro. O que você acha dessa pergunta do irmão aí? Qual pergunta? É uma afirmação, na verdade, né? Uma afirmação. Mas é claro, Deus sempre fala com nós pela palavra. A maneira pela qual ele fala conosco é a palavra. Agora, o problema é o que ele define como palavra, né? Para nós, palavra é a Bíblia, né? Eu acho que a pergunta dele é a palavra da congregação, né? Se ele é um CCB raiz, a palavra aqui, aí como eles adulteram todos os conceitos, adulterou esse também. Palavra, para eles, é o que o camarada fala depois que ele fecha a Bíblia. Né? Então, se ele fala que Deus sempre falou com ele por essa palavra que é pregada no púlpito, aí nós ficamos no mundo de novo sem fronteira. Como é que ele sabe que é Deus que falou? Porque cumpriu. Porque cumpriu? Então tá. Então vamos lá para Deuteronômio, vamos ver se o camarada falou um negócio para mim e cumpriu, então é Deus? Não é isso que a Bíblia diz. Então eu vou abrir aqui rapidinho, ô Jean. Fala aí que eu colo aqui, qual que é? Deuteronômio, capítulo 13. Qual versículo? 1, 2, 3. Não sei se vai caber tudo aí. Quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti e te der um sinal, ou um prodígio, e suceder. Ele não está falando de profeta aqui que cumpre e não prega. Ele está falando de camarada que faz o sinal, que prega e acontece. E suceder tal sinal, ou prodígio, de que te houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirá a palavra daquele profeta ou sonhador de sonho. Olha que assustador. Porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração. Até aí tá bom, já. Isso aqui é assustador. Esses camaradas, o que acontece em todas as seitas, isso não é só a congregação, esses profetas levantam, isso acontece na Universal, isso acontece em todas as seitas. O camarada profetiza, prega, e pasmem, acontece. Acontece. E quando acontece, nós temos a tendência de falar o que de imediato, Isaac? É Deus. Olha que perigo, cara. É Deus. Cara, é Deus puro. Mas quando você vai ver por trás do milagre, existe uma mensagem que é convidando essa pessoa a conhecer a um outro Deus. O que é esse outro Deus? É um Deus que não é bíblico. Ele traz por trás do milagre um ensino antibíblico. Deus me deu uma casa, então a teologia da prosperidade dá certo. O profeta falou comigo, então a salvação é de fato pelas obras.
Não, aqui é a graça. Eu já vi muito isso. Acontece um milagre na CCB, o cara conta o milagre, aí ele termina dizendo assim, por isso, irmão, que nós temos que ficar firme nessa graça. Deus me chamou nessa... Ou seja, ele leva toda a glória, todo o ensino daquele milagre foi firmando o coração dele naquela seita e dizendo que aquela seita é a graça. Esse milagre levou ele após outros deuses. E sabe o que Deus está dizendo aqui? Eu provo você. Eu provo o teu coração para ver se você me ama. Se você me ama, pode acontecer milagre. Pode chegar um profeta aqui e falar, amanhã, Fernando, o seu carro vai capotar e vai acontecer. E se acontecer tudo o que ele falou, pode chover milagre, como disse Martinho Lutero. Se não estiver aqui, se o ensino por trás daquele milagre não condiz com toda a Bíblia, é anátema. Ele é maldito. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 1:8, se vier um anjo e pregar outro evangelho além desse que eu vos anuncio, ele é maldito. Você pode olhar na cara dele e falar, você é um maldito. Então, se a palavra que esse senhor está falando aí é a palavra pregada na congregação e cumpre, isso não quer dizer nada. Eu quero saber, é bíblico o que é ensinado na CCB? Se não for, meu caro, que não é, eu tenho certeza que não é, eu estive dentro disso, e você está firmado porque cumpriu a palavra, você está caminhando a passos largos para a condenação eterna. É isso aqui. Essa é a palavra. Deus fala com nós através dessa palavra. Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.